Vamos cantar agora glorificando Shrimati Radharani. Estamos no mês de Damodar, Kartik Vrata, o voto de Kartik, então. É um mês para glorificarmos Krishna, Shrimati Radharani. Então vamos cantar Sri Radhikistava, página 136 do livro de Kirtan do Templo de São Paulo. Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, 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 Gokula Taruni Mandala Mahite, Gokula Taruni Mandala Mahite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Damodara Roti Vardhana Veshe, Damodara Roti Vardhana Veshe, Harini Skuta Vrinda Vipineshe, Harini Skuta Vrinda Vipineshe, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Vishabhanudadi Navashashileke, Vishabhanudadi Navashashileke, Lalita Saki Gunaranita Vishake, Lalita Saki Gunaranita Vishake, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Korunam Korumoi Korunavorite, Korunam Korumoi Korunavorite, Sanaka Sanata Vanita Charite, Sanaka Sanata Vanita Charite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Jaya Radhe, 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 Radhe Jaya Jaya Madhava Doite, Radhe Jaya Jaya Madhava Doite. Vamos continuar a leitura do livro, O Néctar da Devoção. Deixa eu ligar aqui o canal do YouTube, a live. Só um minuto para eu entrar aqui no livro e achar a parte que nós paramos.
nós estávamos lendo ontem de manhã as qualidades de Krishna, descrevendo uma por uma, explicando uma por uma. Então, vamos continuar aqui. Uma das qualidades de Krishna, ele é altamente inteligente. Considera-se uma pessoa inteligente se ela tem uma memória aguda, aguçada e um bom discernimento. Quanto à memória de Krishna, se diz que quando ele estava estudando na escola de Sandipani Muni, situada em Avantipura, ele revelou uma memória de tal maneira que só bastava o mestre instruí-lo uma vez para que ele, Krishna, se aperfeiçoasse imediatamente em qualquer assunto. Na realidade, ele só foi à escola de Sandipani Muni para mostrar às pessoas do mundo que, por mais grandiosa ou esperta que seja uma pessoa, ela tem que se dirigir às autoridades superiores para obter a educação geral. Por mais importante que uma pessoa ela seja, ela tem que aceitar um preceptor ou um mestre espiritual. Então, Krishna, como Mahaprabhu, ele deu exemplo. Ele foi estudar porque com o guru, com o mestre espiritual, para dar o exemplo. Krishna não precisa de nada. Tudo vem de Krishna. Como nós lemos ontem, ele ensinou o Sr. Brahma e depois o Sr. Brahma ensinou o outro discípulo e o outro discípulo estava ensinando Krishna. Mas o oceano, ele não precisa do rio para desaguar água nele. Tudo é o oceano. Então, Krishna, ele não precisa de ninguém, mas ele deu exemplo. Então, ele foi ter aula com esse guru, esse mestre espiritual, chamado Sandipani Muni. Sandipani Muni que instruiu Krishna. Krishna, ele exibiu o seu bom discernimento quando ele estava lutando com o rei intocável
que atacou a cidade de Mathura. De acordo com os ritos védicos, os reis kshatriyas, eles não devem tocar naqueles que são intocáveis, nem que seja para matá-los. Os reis não podem tocar em intocáveis. Por isso, quando o rei intocável ele tomou a cidade de Mathura, Krishna ele não julgou a atitude de matá-lo diretamente com as suas próprias mãos. Contudo, o rei ele tinha de ser morto. E assim Krishna ele decidiu com o bom discernimento que ele fugiria do campo de batalha para que o rei intocável o perseguisse. E ele pôde então conduzir o rei à montanha onde Mukunda se encontrava. Mukunda se encontrava dormindo. Mukunda receberá uma bênção do Senhor Shiva com a informação de que quando ele despertasse do seu sono, quem quer que ele visse seria imediatamente reduzido a cinzas. Por esse motivo, Krishna, ele julgou a atitude de conduzir o rei intocável àquela caverna, de modo que a presença do rei quando despertou Mukunda, e desse modo o rei, ele fosse imediatamente reduzido a cinzas. Então, nenhum rei pode tocar o intocável nem para matá-lo, como diz aqui. E Krishna, ele fez esse arranjo, ele não tocou, ele teve discernimento, ele falou, não vou tocar esse rei que invadiu a cidade de Mathura, então vou levar ele para ser pulverizado as cinzas por essa pessoa aqui. O Senhor Shiva falou isso para ele, para essa pessoa que se chama, deixa eu ver novamente o nome aqui, Mukunda. Então Mukunda matou esse rei intocável, não foi Krishna que colocou a mão nele, ele fez um arranjo para isso acontecer. Uma outra qualidade de Krishna, Krishna é um gênio. Uma pessoa ela é considerada um gênio se ela é capaz de refutar qualquer espécie de elemento contrário com os argumentos sempre novos. A este respeito, existe uma declaração no Padhyavali que contém a seguinte conversa entre Krishna e Shrimati Radharani. Certa manhã, quando Krishna veio conversar com Shrimati Radharani, Radha, ela lhe perguntou, meu querido Krishna, meu querido Keshava, ou Krishna, Keshava é um dos nomes de Deus, onde está tu? Onde está a tua vassa agora? A palavra sânscrita, vassa,
ela tem 3 significados. O primeiro é a residência. Onde está a sua residência? O outro significado é a fragrância e o outro significado é a roupa. São 3 significados para a palavra vassa: a residência, a fragrância ou a roupa. Na realidade, Shrimati Radharani, ela perguntou a Krishna: onde está a tua roupa? Mas Krishna, ele considerou que o significado seria a residência. E ele respondeu a Shrimati Radharani: minha querida cativadora, no momento eu resido em teus belos olhos. Ao que Shrimati Radharani respondeu: meu querido rapaz astuto, não te perguntei a respeito da tua residência, perguntei-lhe a respeito da tua roupa. Krishna, então, ele considerou que o significado de vassa era a fragrância, e ele disse: minha querida afortunada, eu só assumi essa fragrância para poder me associar com o teu coração, com o teu corpo. E aí Shrimati Radharani, ela perguntou novamente a Krishna: onde passaste a noite? A palavra exata em sânscrito usada nesse caso foi uma palavra enorme aqui. A palavra foi Jami Niyam Musitali. Jami Niyam significa a noite e Usitali, Usita, quer dizer passar. Contudo, Krishna, ele desviou a palavra Jamunia Musita em 2 palavras separadas, a saber, Jaminia e Musita. Esta palavra, ela é dividida em 2 passos, e ela significa que ele fora raptado por Jamini, ou à noite. Por isso, Krishna, ele respondeu a Shrimati Radharani: minha querida Radharani, será possível que à noite ela pode me raptar? É possível que à noite pode me raptar? Dessa maneira, ele estava respondendo a todas as perguntas de Shrimati Radharani com a astúcia que alegrou esta mais querida das gopis. Então, Krishna, ele fez um jogo aqui de palavras para responder Shrimati Radharani. Por isso ele é considerado um gênio. Ela perguntou para ele onde estava a roupa dele e ele deu 2 respostas: a fragrância e a residência. E aí ela perguntou onde ele passou a noite e ele dividiu a palavra passar a noite e ele respondeu Shrimati Radharani. Isso é uma questão de ser um gênio para poder fazer esse tipo de artimanha. Krishna, ele é artístico. É outra qualidade de Krishna. Uma pessoa que é capaz de conversar e se resistir bem
artisticamente, ele chama-se Vidyagada. Podia-se perceber esta característica exemplar na personalidade de Sri Krishna. Srimati Radharani, ela fala desta característica como se segue. Minha querida amiga, veja só como Krishna, ele compõe canções tão bem e como ele dança e ele fala palavras engraçadas e ele toca a sua flauta usando guirlandas tão bonitas. Ele se veste de uma maneira tão encantadora, como se ele tivesse derrotado jogadores de todos os tipos de tabuleiro do xadrez. Ele vive maravilhosamente no mais alto grau de perfeição artística. Uma outra qualidade, isso é Srimati Radharani falando para uma das Gopis. Outra qualidade de Krishna, ele é esperto. Uma pessoa que é capaz de executar diversos tipos de trabalhos de uma vez só, ele é chamado esperto. E a este respeito, uma das Gopis, ela disse: minha querida amiga, vejam só as espertezas de Sri Krishna. Ele compõe belas canções acerca dos vaqueirinhos e ele agrada as vacas com o movimento dos olhos. Ele agrada as Gopis e, ao mesmo tempo, ele luta com demônios, como Aristisura, que é o boi demônio, e outros demônios. Dessa maneira, ele se encontra com diferentes entidades vivas, de diferentes modos, e ele desfruta a situação completamente. Então ele é esperto. Outra qualidade de Krishna, ele é perito. Qualquer pessoa que consiga realizar rapidamente uma tarefa bem difícil, ele é considerado perito. Com respeito à habilidade de Krishna, no Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 59, verso 13, existe uma declaração em que Shukadeva Goswami, ele diz a Maharaj Parikshit: ó melhor dos Kurus, Sri Krishna, ele despedaçou todas as diferentes armas usadas por diferentes lutadores. Antigamente, lutava-se atirando-se flechas de tipos diferentes. Uma facção atirava uma determinada flecha, enquanto a outra facção, ela tinha que derrotá-la, neutralizando-a com uma determinada flecha, enquanto a outra facção, ela tinha que derrotar por exemplo, uma facção, ela podia tirar uma flecha que fizesse com que caísse água do céu.
E para neutralizar esta flecha, a facção contrária, ela tinha que atirar uma flecha que pudesse transformar a água imediatamente em nuvens. Assim, esta declaração dá a entender que Krishna, ele era muito perito em neutralizar as flechas dos inimigos. Da mesma forma, na dança da raça, cada uma das golpes, ela pediu que Krishna se tornasse o seu par, individualmente. Ao que Krishna expandiu-se imediatamente em tantos Krishnas, a fim de poder se unir com cada uma das golpes. O resultado foi que cada golpe ela encontrou Krishna ao seu lado. Então Krishna fez esse arranjo. Elas queriam que Krishna dançasse com cada uma especificamente, e ele se multiplicou, ele se expandiu em vários Krishnas. Então, por isso também ele é considerado perito. Ele faz tudo de acordo corretamente, rapidamente. Krishna é agradecido, é outra qualidade de Krishna. Qualquer pessoa que está consciência das atividades beneficentes de um amigo e jamais se esquece do serviço deste amigo, ele é considerado agradecido. No Mahabharata, a escritura, Krishna diz: quando eu estive longe de Draupadi, ela chorava com as palavras: Ei, Govinda, por ela ter chamado por mim desta maneira, eu estou em dívida com ela. E essa dívida só um minutinho. Então, Draupadi falou: Ei, Govinda, por ela ter chamado por mim desta maneira, eu estou em dívida com ela. E essa dívida, ela aumenta gradualmente dentro do meu coração. Essa declaração de Krishna, ela dá provas de como se pode agradar o Senhor Supremo pela simples fala de chamá-lo. Se você chama Krishna, você agrada a ele. Draupadi fez isso e ele falou que ele estava em dívida com ela. Ei Krishna, ei Govinda. O Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele também é nada mais, nada menos que uma forma de se dirigir ao Senhor Supremo e à sua energia, de modo que nós podemos imaginar quão agradecido está o Senhor Supremo para alguém que se dedique constantemente a dirigir-se ao Senhor e à sua energia. É impossível que o Senhor Supremo alguma vez se esqueça
de um devoto assim. Neste verso se afirma claramente que quem quer que se dirija ao Senhor Supremo atrai imediatamente a atenção dele, que ele fica eternamente agradecido. Então, veja só o poder de se cantar o Mahamantra Hare Krishna, o poder que tem de você chamar Krishna. O quão poderoso é. Se você lembrar dele, falando o nome dele, chamando ele, ele será eternamente agradecido, ele fica feliz com isso. Outro exemplo que ilustra o sentimento de gratidão de Krishna é o de suas relações com Jambavan. Na época em que o Senhor Supremo ele esteve presente como o Senhor Ramachandra, Jambavan, o grande rei dos macacos, ele serviu o próprio Senhor Ramachandra muito fielmente. Ao aparecer novamente como o Senhor Krishna, o Senhor ele casou-se com a filha de Jambavan e ele apresentou-lhe todos os respeitos que geralmente se apresenta aos superiores. Qualquer pessoa honesta, ela fica agradecida a um amigo que ele tenta prestar, que tem lhe prestado algum serviço. Uma vez que Krishna, ele é a personalidade da honesta suprema, como ele poderá se esquecer de uma dívida perante o seu servo? Krishna nunca esquece quando alguém serve ele, como diz aqui. Como que ele vai esquecer uma dívida com o seu servo? Ele nunca vai esquecer essa dívida. Esse é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Só um minutinho aqui. Então essa é uma qualidade de Krishna, mais uma qualidade de Krishna. Outra qualidade de Krishna, 18ª, ele é determinado. Krishna é determinado. Qualquer pessoa que observe os princípios regulativos e cumpra com as suas promessas mediante atividades práticas, essa pessoa é considerada uma pessoa determinada. Aquele que cumpre o que prometeu e ele cumpre, como diz aqui, as regras, ele cumpre o que ele havia prometido para o Guru, mediante as atividades práticas do serviço devocional, ele é considerado uma pessoa determinada. Quanto à determinação do Senhor Supremo, o Hari Vansa, ele dá um exemplo da maneira de proceder de Krishna. Este exemplo tem relação com a luta do Senhor Supremo Sri Krishna com Indra, o rei do céu, que foi despojado à força da flor Parijata. A Parijata é um tipo de flor de lótus que cresce nos planetas celestiais. Certa vez, Satyabhama, uma das rainhas de Krishna em Dwaraka, ela quis essa flor de lótus. E Krishna, ele prometeu dar-lhe essa flor. Mas Indra,
ele negou-se a desfazer da sua flor parijata. O Senhor Indra não quis dar a flor parijata para Krishna, que ia dar para Satyabhama, uma das rainhas de Dwaraka. Assim, houve uma grande luta com Krishna e os Pandavas de um lado e todos os semideuses do outro lado. Por fim, Krishna ele venceu a todos e ele tomou a flor parijata, a qual ele deu de presente à sua rainha Satyabhama. Deste modo, no que diz respeito a essa ocorrência, Krishna ele disse a Narada Muni: meu querido grande sábio dos semideuses, agora podes declarar aos devotos em geral e aos não devotos em particular que nesta questão de tomada da flor parijata, todos os semideuses, os Gandharvas, os Nagas, os Rakshasas, os demônios, os Jakshas, os Panagas, eles tentaram derrotar-me, mas ninguém conseguiu fazer com que eu faltasse a minha promessa, a minha rainha Satyabhama. No Bhagavad Gita, Krishna, ele faz outra promessa, que o seu devoto jamais será derrotado. Portanto, um devoto sincero que está sempre ocupado no serviço transcendental, amoroso ao Senhor Supremo, ele deve estar certo de que Krishna jamais faltará a sua promessa, a sua palavra. Ele sempre protegerá os seus devotos em todas as circunstâncias. Krishna, ele mostrou como ele cumpre com a sua promessa, com a sua palavra, ao presentear Satyabhama com a flor parijata, ao evitar que Draupadi fosse insultada e ao livrar Arjuna dos ataques dos inimigos. Então Krishna protege o seu devoto. A promessa que Krishna fez de que os seus devotos jamais são derrotados também fora admitida anteriormente por Indra, quando este foi derrotado no Govardhana Lila. Quando Indra foi derrotado pelo Senhor Krishna, que levantou a colina de Govardhana, quando Krishna ele impediu que os aldeões de Vraja, de Vrindavana, eles adorassem Indra, ele ficou com muita raiva e por isso ele inundou Vrindavana com uma chuva contínua. No entanto, Krishna, ele protegeu todos os habitantes e os animais de Vrindavana por ter erguido a colina de Govardhana. Indra entregou-se a Krishna com muitas orações, na quais ele admitiu, pelo fato de ter erguido a colina de Govardhana e ter protegido os habitantes de Vrindavana, cumpriste com a tua promessa de que os teus devotos
jamais serão derrotados. Então, essa é a qualidade de Krishna também. Ele protege os devotos, ele é determinado. Aquele que serve Krishna, ele nunca esquecerá, isso que foi dito aqui. Krishna nunca esquece os devotos que servem ele. Tem vários exemplos aqui de Satyabhama, que pediu a flor de lótus, do Senhor Indra, que ele salvou os devotos da enchente de Govardhana. Vários e vários casos foram ditos aqui da proteção de Krishna, o quanto Krishna protege seus devotos. Amanhã nós continuaremos a leitura a partir desse ponto. Amanhã de manhã. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan, o Hari Harai. E depois eu olho quem está conosco participando da live. Hoje o canal do YouTube novamente não consegui ligar o canal do YouTube, mas a Shunanda Didi ela vai postar essa aula no canal do YouTube também. Mas a aula já vai ficar gravada no Facebook. Quem entrou no meio da aula, eu aconselho que pegue a aula inteira, porque é uma aula extremamente importante sobre as qualidades de Krishna. Então vamos cantar todos juntos agora o Nama Sankirtan, o Hari Harai. Depois eu olho quem está conosco no Facebook. Hari Haraye Nama Krishna Jalavaya Namaha. Hari Haraye Nama Krishna Jalavaya Namaha. Jalavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusuna. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radhadara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Echai Gosai Koricharana Vanda. Jaha Hote Vignana Zavishkapura. Echai Gosai Jaramuni Tarada. Sabara Padare no Mora Panchagra. Tadira Charana Sivivata Saneva. Jana Vijana Vimora Adila. Jai Gosai Jabe Braje Kulavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Sri Guru Vaishnava Pade Majayama.
Sri Guru Vaishnava Pada Padma Kodiyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Hari Nama Sankirtana Kohe Nartamadasa Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari Jaya Sakinandana, Gora Hari Gora Gora Hari Gora Gora Hari Jaya Sakinandana, Gora Hari Jaya Sakinandana, Gora Hari Hare Hare Gora Hari Hare Hare Gora Hari Jaya Sakinandana, Gora Hari Jaya Sakinandana, Gora Hari Dayanita Joya Gora 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 Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo 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 Haribo. Vamos ver então quem está conosco participando aqui pela live do Facebook. Nós temos conosco aqui hoje participando a Malini Devidasi, a Amelita Sindhu Devidasi, o Doya Moi Prabhu, Satyakama Om conosco também. Deixa eu olhar no outro aparelho, se tem mais alguém. Enquanto isso, vocês recebam o darsha das deidades no altar. Nós temos também aqui participando hoje a Premarupa Devidasi,
o Ishan Krishna Prabhu. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até o programa da noite, às 19 horas, com o Gora Arati. E depois, às 20 horas, a leitura das aulas de Sila Acharya Maharaj. Dandavat Pranam a todos.